Já se encontrou diante de um desafio que parecia insuperável? Talvez seja um sonho que parece estar fora do seu alcance, uma situação que tira o seu fôlego ou uma barreira que você não sabe como superar. Nesses momentos, é fácil sentir que não há esperança e que o impossível está bem na sua frente. Mas, e se eu lhe dissesse que há uma força muito mais poderosa do que qualquer obstáculo que você possa enfrentar? Uma força que não apenas lhe dá a capacidade de superar o impossível, mas também transforma a sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Nesta jornada, você descobrirá como depositar sua confiança em Deus pode transformar suas orações em realidade, mover montanhas na sua vida e lhe dar a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Não se trata apenas de acreditar no invisível, mas de viver uma fé ativa que transforma cada aspecto da sua existência. Desde a certeza em suas orações até a coragem em suas ações, você aprenderá a confiar plenamente no Deus que torna o impossível possível. Antes de começarmos, quero que declare em voz alta: com fé em Deus, meus medos se dissipam e minha esperança se renova. Que esta declaração seja o primeiro passo para uma vida cheia de confiança, paz e propósito divino. Vamos juntos descobrir como sua fé em Deus pode eliminar todos os seus medos e transformar a sua vida para sempre. Vamos começar. Número 1. A confiança que transforma orações em realidade. Perceba que Marcos 11:24 nos revela algo que muda completamente nossa forma de orar e viver. Jesus diz: por isso lhes digo, creiam que já receberam tudo o que estão pedindo em oração, e assim será com vocês. Este versículo é muito mais do que palavras bonitas. É uma chave que abre portas que não poderíamos abrir sozinhos. É um lembrete de que a oração não é um ato de desespero, mas uma conversa cheia de confiança com o Deus do universo. Quando Jesus falou essas palavras, ele não estava teorizando. Isso aconteceu depois da entrada triunfal em Jerusalém, em um momento em que seus discípulos enfrentavam dúvidas e desafios. Jesus lhes ensinou que a chave para uma vida cheia de propósito e poder é a confiança absoluta em Deus. E não apenas uma confiança genérica, mas uma fé que acredita que o que pedimos já foi realizado, mesmo que nossos olhos ainda não vejam. Imagine orar com essa certeza. Imagine a paz e a segurança que isso traz para a sua vida. Agora vamos falar sobre a confiança na oração. Muitas vezes pensamos que confiar em Deus é apenas pedir algo e esperar que aconteça. Mas confiar significa muito mais. É saber que Deus está agindo, mesmo quando parece que nada está se movendo. É como plantar uma semente e ter a certeza de que ela crescerá, mesmo que você ainda não veja os brotos. Essa é a essência de uma oração eficaz. Não apenas pedir, mas acreditar de todo o coração que Deus já está respondendo. Mas como fazemos isso? A resposta é a fé. Jesus nos pede que acreditemos que já recebemos o que pedimos. Isso pode parecer estranho em um mundo que diz ver para crer, mas o reino de Deus funciona ao contrário, crer para ver. Quando você acredita, ativa algo sobrenatural, não apenas no céu, mas também dentro de você. Você começa a agir, pensar e viver como se já tivesse o que pediu. E essa fé muda sua realidade. A confiança em Deus não apenas transforma nossas orações, mas também nos transforma. Quando você confia, seu coração deixa de estar cheio de ansiedade e se enche de paz. A confiança lhe dá a segurança de que você não está sozinho, de que o Deus que sustenta o universo está sustentando sua vida. Isso não significa que você não enfrentará problemas, mas sim que enfrentará esses problemas com uma força que não vem de você, mas de Deus. Agora não vou ignorar que às vezes é difícil confiar. Todos nós enfrentamos momentos de dúvida. Talvez você tenha orado por algo durante meses ou até anos e ainda não viu a resposta. É fácil se perguntar se Deus realmente está ouvindo. Mas deixe-me dizer algo, a dúvida é normal, mas não precisa ficar com você.
Você pode substituí-la por fé ao se aprofundar na palavra de Deus, cercar-se de pessoas que fortaleçam sua fé e lembrar-se das vezes em que Deus já foi fiel em sua vida. É importante lembrar que nossas orações nem sempre recebem a resposta que esperamos, mas sempre recebem a resposta que precisamos. Deus vê além do que podemos enxergar. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos. Então, confiar em Deus também significa render-se à sua vontade, sabendo que seus planos são sempre bons. Sabe de uma coisa? A oração não é apenas pedir, também é um ato de gratidão. Agradeça a Deus pelo que Ele já fez, mas também pelo que Ele fará. Essa gratidão antecipada é um reflexo de uma fé inabalável. É dizer a Deus: confio em Ti, mesmo antes de ver os resultados. Por fim, quero encorajá-lo com isso. Ore com convicção. Ore como se já tivesse recebido o que pediu. Mas não pare por aí. Viva com essa mesma confiança. Haja, ame e enfrente cada dia sabendo que Deus está com você e que Ele já está trabalhando em suas petições. Assim, o que parece impossível se tornará um testemunho do seu poder e amor. Número 2. A fé que move montanhas. Mateus 17:20 nos fala de uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, mas com o poder de mover montanhas. Jesus não estava exagerando. Ele estava revelando uma verdade eterna. Não se trata do tamanho da sua fé, mas de em quem você a coloca. Um grão de mostarda é diminuto, quase insignificante, mas tem um potencial incrível de crescer e se transformar. E assim é a nossa fé quando está firmemente enraizada em Deus. Já parou para pensar nisso? Essa fé, mesmo que pequena, pode liberar o poder de Deus em sua vida e transformar o que parece impossível. Jesus pronunciou essas palavras depois que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Eles estavam frustrados e confusos, mas Jesus apontou a raiz do problema, sua pouca fé. E veja algo importante aqui. Jesus não disse que eles precisavam de uma fé gigante. Ele disse que precisavam de uma fé autêntica, uma fé com convicção. Esse pequeno grão de mostarda pode parecer insignificante, mas tem toda a capacidade de mover montanhas, porque não se trata do tamanho, mas da qualidade da sua confiança em Deus. Essa metáfora do grão de mostarda não é apenas um recurso poético, é um chamado à ação. Pense nas montanhas que você enfrenta em sua vida. Problemas financeiros, doenças, conflitos familiares, sonhos que parecem inalcançáveis. Jesus nos ensina que você não precisa de uma fé perfeita ou gigantesca para enfrentá-las. Você só precisa de uma fé sincera, uma que esteja disposta a acreditar que Deus pode e fará algo extraordinário. E o melhor de tudo é que Deus não pede que você faça isso sozinho. Ele caminha com você em cada passo do processo. Mas há algo mais. A fé que Jesus descreve não é passiva. Não é uma fé que simplesmente espera que as coisas aconteçam. É uma fé ativa, uma fé que se levanta e declara com autoridade: esta montanha vai se mover. É uma fé que toma ações com base na confiança em Deus. Pense em Davi enfrentando Golias. Ele não apenas acreditou que Deus o apoiaria, ele agiu com base nessa fé. Pegou uma pedra, lançou-a e deixou que Deus fizesse o resto. Essa é a fé ativa de que estamos falando. Agora, sei que às vezes nossa fé pode vacilar. As dúvidas e os medos são reais e todos nós os enfrentamos. Mas não deixe que isso o paralise. Em vez de focar em suas limitações, concentre-se na grandeza de Deus. Ele não pede que você tenha uma fé perfeita, apenas uma fé disposta. Como fortalecer essa fé? Mergulhe na palavra, ore constantemente, cerque-se de pessoas que alimentem seu espírito e lembre-se das vezes em que Deus já foi fiel a você. E não nos esqueçamos do poder das palavras respaldadas pela fé. Jesus não disse que pensássemos em mover montanhas, ele disse que falássemos com elas. Suas palavras têm poder quando estão impregnadas de fé. Declare com coragem as promessas de Deus sobre sua vida.
Fale com convicção sobre as situações que parecem inamovíveis e confie que Deus fará o impossível. A aplicação dessa verdade é tão prática quanto espiritual. Ore com essa convicção. Haja com essa confiança. Dê passos ousados em sua vida, sabendo que Deus está com você. Imagine como seria sua vida se você enfrentasse cada desafio com a certeza de que Deus já está trabalhando a seu favor. Essa certeza muda sua perspectiva e, mais importante, abre a porta para que Deus se mova em sua vida de maneiras surpreendentes. Então hoje, identifique suas montanhas. Olhe para esses obstáculos que parecem impossíveis e lembre-se de que, com fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para você. Não porque você é forte, mas porque Deus é. E quando sua fé, mesmo pequena, está colocada nele, as montanhas não têm outra escolha a não ser se mover. Número 3. A força em Cristo para superar qualquer obstáculo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essas palavras de Filipenses 4,13 são mais do que um versículo conhecido. São uma promessa. Paulo escreveu isso enquanto estava preso, enfrentando privações, solidão e sofrimento. No entanto, ele não estava derrotado. Dessa prisão, Paulo declarou uma verdade que transcende o tempo. Nossa força não vem do que temos ou do que podemos fazer por nós mesmos. Vem de Cristo. E isso muda tudo. Cristo é a fonte inesgotável de força. Não importa quão grande seja o desafio, nem quão fraco você se sinta. Ele te capacita. Não se trata de depender das suas habilidades ou recursos, mas de depositar sua confiança no poder dele. Alguma vez você já se sentiu completamente esgotado, sem saber como seguir em frente? Essa é a mensagem desse versículo. Reconhecer que na nossa fraqueza, sua força se aperfeiçoa. Quando deixamos de tentar resolver tudo por conta própria e confiamos em Cristo, encontramos uma força que vai além do natural. E quando Paulo diz, posso todas as coisas, ele não está falando de um otimismo vazio. Ele está falando de uma realidade que abrange todas as áreas da sua vida. Desde as pequenas lutas diárias até os desafios mais difíceis que parecem impossíveis. Nada está fora do alcance dessa promessa. É importante entender que esse posso todas as coisas não significa que você nunca enfrentará problemas ou que tudo será fácil. Significa que, independentemente das circunstâncias, Cristo te dará a força para superá-las. Quando você pensa em suas próprias limitações, é fácil sentir-se sobrecarregado. Existem problemas que parecem intransponíveis, situações que fazem você se sentir pequeno e impotente. Mas é aí que entra o poder de Deus. O que é impossível para você é completamente possível para Ele. E Filipenses 4,13 é o lembrete de que você não está sozinho na luta. Cristo está com você, te sustentando e te capacitando para o que está por vir. Como aplicamos isso em nossa vida diária? Pense da seguinte forma: cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de depender de Cristo. Se você está atravessando uma crise financeira, confie que Ele abrirá portas onde você não as vê. Se você está lidando com problemas de saúde, ore e acredite que Ele está no controle. Se você está enfrentando relacionamentos rompidos, peça força para amar, perdoar e curar. Mas não pare por aí. Haja com essa confiança, dê passos de fé, sabendo que você não caminha sozinho. Haverá momentos em que você se sentirá fraco e tudo bem. Você não foi projetado para carregar tudo nos seus ombros. Cristo quer que você se apoie nele. E nesses momentos de fraqueza, quando parece que você não pode mais, lembre-se, sua força se aperfeiçoa na sua fraqueza. É nesses momentos que o poder dele se torna mais evidente. Essa força não apenas ajuda você a superar seus próprios problemas, ela também impacta os outros. Quando você confia em Cristo e permite que sua força flua através de você, inspira outras pessoas. Sua vida se torna um testemunho vivo do que Deus pode fazer.
Pense nas pessoas que podem ser transformadas ao ver como você enfrenta as dificuldades com fé e esperança. Sua confiança em Cristo pode ser a faísca que acende a fé em outra pessoa. E essa força não serve apenas para superar obstáculos externos, ela também transforma o seu interior. Muda sua perspectiva. Onde antes você via problemas, agora vê oportunidades de crescimento. Onde antes havia ansiedade, agora há paz. Cristo não só te dá força para avançar, mas também te muda de dentro para fora, desenvolvendo virtudes como paciência, perseverança e humildade. Lembra das histórias de Paulo enfrentando perseguições, de Daniel na cova dos leões? Eles não confiavam em suas próprias forças. Sua fé e sua força vinham de Deus. E essa mesma força está disponível para você hoje. Não importa o que você esteja enfrentando, Cristo está com você, pronto para te dar a força que você precisa para avançar. Então, hoje, reserve um momento para refletir. Qual área da sua vida precisa dessa força? Entregue suas lutas a Cristo e confie que Ele te dará o que você precisa. E quando isso acontecer, não guarde essa vitória só para você. Compartilhe sua história. Seja luz para os outros. Porque quando vivemos com a força que Cristo nos dá, não só transformamos nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Número 4. A certeza e convicção da fé. Pois a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Este versículo de Hebreus 11 encapsula a essência do que significa confiar plenamente em Deus. Fé não é simplesmente desejar que algo aconteça ou esperar que as coisas melhorem por si mesmas. É uma certeza profunda, uma convicção inabalável no caráter fiel de Deus, mesmo quando você não consegue ver como as coisas irão se resolver. Não é incrível como esta simples declaração pode transformar completamente a maneira como vivemos e enfrentamos os desafios? A fé, segundo esta passagem, é composta de dois elementos fundamentais: certeza e convicção. Certeza no que se espera. Isso significa que quando confiamos em Deus, temos a segurança interior de que o que Ele prometeu acontecerá, mesmo que não saibamos quando nem como. É como plantar uma semente e saber, sem sombra de dúvida, que ela crescerá, mesmo que as condições ao redor pareçam desfavoráveis. Esta certeza não vem das circunstâncias visíveis, mas da nossa confiança nas promessas de Deus, que nunca falham. E então vem a convicção daquilo que não se vê. É a capacidade de acreditar em realidades que nossos olhos não podem perceber. A fé nos leva além do físico, além do lógico, para um terreno espiritual, onde sabemos que Deus está agindo, mesmo que não compreendamos completamente seus planos. Essa convicção nos permite avançar com confiança, sabendo que, embora o caminho não esteja claro para nós, está perfeitamente delineado por Deus. A fé é especialmente crucial nos momentos difíceis. É nas tempestades da vida que a fé se torna nossa âncora, mantendo-nos firmes quando as ondas do medo, da incerteza ou do desespero ameaçam nos arrastar. Talvez você esteja enfrentando uma prova agora, uma doença, dificuldades financeiras, um relacionamento quebrado. E pode parecer que não há saída, mas deixe-me te dizer isto: quando você deposita sua confiança em Deus, essa fé se torna a força que te sustenta, não porque você tenha todas as respostas, mas porque Deus já as tem. Essa certeza e convicção têm um impacto transformador em como vemos nossas circunstâncias. A fé nos permite olhar além do problema imediato e enxergar as oportunidades que Deus está criando em meio à adversidade. Onde outros veem um beco sem saída, você pode ver um caminho que Deus está abrindo. Essa perspectiva muda tudo, nos enche de uma paz inexplicável, uma tranquilidade que não depende da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus em nossas vidas. Mas a fé não é passiva, não é simplesmente esperar que as coisas mudem. É dar passos ousados, confiando que Deus está agindo através de nossas ações. É como quando Pedro caminhou sobre as águas em direção a Jesus.
Não era a água que o sustentava, mas sua fé nas palavras de Jesus. É assim que funciona a fé ativa. Ela nos leva a agir com coragem, a enfrentar desafios com a certeza de que Deus está conosco. E sim, todos enfrentamos dúvidas. É parte de ser humano. Há momentos em que as circunstâncias parecem gritar mais alto do que as promessas de Deus. Mas aqui está a chave. Não permita que essas dúvidas criem raízes em seu coração. Preencha-se com a palavra de Deus. Ore com persistência. Cerque-se de uma comunidade de fé que te apoie e te encoraje. Porque toda vez que você escolhe confiar, mesmo quando é difícil, está fortalecendo essa certeza e convicção que te levarão além dos seus próprios limites. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram com essa fé convicta. Abraão esperou anos para ver a promessa de Deus se cumprir, mas nunca deixou de acreditar. Moisés enfrentou desafios impossíveis ao liderar o povo de Israel, mas confiou no plano de Deus. E essas histórias não são apenas relatos antigos, são lembretes vivos do que Deus pode fazer em sua vida hoje. Então hoje eu te encorajo a refletir. Em que área da sua vida você precisa fortalecer sua fé? Qual situação está te desafiando a confiar naquilo que você não pode ver? Leve esses fardos a Deus. Confie que Ele está agindo mesmo agora. E enquanto faz isso, permita que essa certeza e convicção transformem não apenas sua perspectiva, mas também o resultado. Porque quando você vive com uma fé convicta, Deus se move de maneiras que superam tudo o que você pode imaginar. Número 5. O poder infinito de Deus para fazer o impossível. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que seja demasiado difícil para ti. Essas palavras em Jeremias 32:17 não são apenas uma declaração, mas um lembrete eterno do poder ilimitado de Deus. Jeremias pronunciou essa oração em um momento de caos e desespero. Babilônia estava invadindo, Jerusalém estava sitiada e o futuro do povo de Israel parecia sombrio. Mas mesmo em meio a essa incerteza, Jeremias eleva seu olhar ao Criador de tudo e proclama sua grandeza. Ele sabia que, embora tudo ao seu redor parecesse perdido, Deus permanecia soberano. Quando Jeremias diz que Deus fez os céus e a terra com seu grande poder, ele está afirmando algo fundamental. Deus não apenas criou tudo o que existe, mas sustenta tudo com sua autoridade e controle absoluto. O braço estendido mencionado simboliza que não há canto do universo fora do alcance de sua influência. Isso significa que não importa quão grande seja o seu problema ou quão impossível pareça a sua situação, Deus tem o poder de intervir. Ele não está limitado pelas leis humanas, nem pelas circunstâncias naturais. Seu poder não tem limites. Você já enfrentou uma situação que parecia impossível? Talvez um diagnóstico médico devastador, uma dívida insuperável ou um relacionamento rompido. Da nossa perspectiva humana, essas coisas podem parecer montanhas inamovíveis, mas para Deus são completamente gerenciáveis. Jeremias entendeu isso perfeitamente. Apesar de tudo parecer perdido, ele confiava que o mesmo Deus que criou o universo poderia restaurar seu povo. Essa mesma confiança é a que somos chamados a ter hoje. Mas não basta saber que Deus tem todo o poder. Precisamos aplicar isso em nossa vida diária. Isso começa com o reconhecimento de que não podemos fazer tudo sozinhos. Muitas vezes, tentamos resolver nossos problemas com nossas próprias forças e, quando falhamos, nos desesperamos. Mas Deus nos convida a entregar nossas cargas a Ele, confiando que seu poder é suficiente. Como fazemos isso? Por meio da oração, da meditação na sua palavra e do simples ato de dizer: Senhor, eu não consigo, mas Tu podes. Quando você confia no poder infinito de Deus, algo muda dentro de você. Sua perspectiva se transforma. Você começa a ver seus problemas não como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades para Deus ser glorificado.
Essa certeza de que Ele está no controle enche você de paz. Mesmo em meio à tempestade, você pode descansar, sabendo que o mesmo Deus que criou os céus e a terra está trabalhando em seu favor. A fé no poder de Deus também nos impulsiona à ação. Não se trata de ficar parado, esperando que tudo se resolva como um passe de mágica. Trata-se de dar passos corajosos, sabendo que Deus está conosco. Pense em Jeremias, que, em meio à invasão, comprou um terreno como ato de fé, confiando que Deus restauraria seu povo. Esse tipo de fé ativa é o que somos chamados a ter. Confiar que Deus fará o impossível enquanto agimos em obediência. Claro, há momentos em que a dúvida e o medo tentam se infiltrar. É humano se perguntar se Deus realmente pode ou quer intervir na nossa situação. Mas aqui está a verdade. Deus não perdeu seu poder, nem perdeu o interesse por você. Quando esses pensamentos de dúvida aparecerem, lembre-se das promessas de Deus. Mergulhe nas Escrituras, ore com confiança e cerque-se de uma comunidade de fé que o encoraje e o lembre de que você não está sozinho. As histórias bíblicas estão repletas de exemplos do poder transformador de Deus. Abraão e Sara tiveram um filho quando parecia impossível. Moisés liderou o povo de Israel pelo Mar Vermelho. Jesus alimentou milhares com poucos pães e peixes. E essas não são apenas histórias antigas, são provas vivas de que Deus pode fazer o impossível. Hoje, essas mesmas promessas são para você. Então, qual é a montanha que você está enfrentando hoje? Qual situação parece grande demais para você lidar? Leve isso a Deus. Confie que seu braço estendido pode alcançá-lo e transformar tudo. E enquanto faz isso, permita que essa confiança o encha de esperança, o impulsione a agir e o lembre de que em Cristo nada é difícil demais. Porque quando reconhecemos o poder infinito de Deus, não apenas encontramos soluções, encontramos um Pai que está conosco em cada passo do caminho. Número 6. Nada é impossível para Deus, porque nada é impossível para Deus. Essas palavras de Lucas 1:37 não são apenas uma mensagem encorajadora, são uma declaração poderosa e transformadora. Imagine o contexto em que foram ditas. O anjo Gabriel estava anunciando a Maria que, mesmo sendo virgem, ela conceberia e daria à luz o Filho de Deus. Da perspectiva humana, isso parecia impossível, até mesmo absurdo. Mas é aí que entra o poder de Deus, demonstrando que nossas limitações não são o limite dele. Quando pensamos no poder de Deus, percebemos que tudo o que existe foi criado por ele. Cada estrela, cada oceano, cada batida do nosso coração. O que pode ser um desafio para o Deus que formou o universo apenas com sua palavra? Gabriel não estava falando de uma teoria, ele estava declarando uma verdade eterna. Nada, absolutamente nada, está fora do alcance de Deus, e isso inclui o que você está enfrentando hoje. Talvez existam situações em sua vida que o façam se sentir como Maria, inseguro, sobrecarregado ou até mesmo incrédulo. Pode ser uma doença que parece não ter cura, uma dívida que você não sabe como pagar, ou um relacionamento que parece estar irremediavelmente quebrado. Da perspectiva humana, essas coisas parecem impossíveis, mas para Deus não são. Ele é o Criador e soberano de tudo. Se ele pôde abrir o Mar Vermelho para os israelitas, dar um filho a Sara na velhice e ressuscitar Jesus dos mortos, então o que ele não pode fazer por você? Confiar no poder de Deus exige uma mudança de perspectiva. Precisamos parar de focar em nossas limitações e começar a focar na grandeza dele. Não se trata de minimizar nossos problemas, mas de entender que, comparados ao poder de Deus, esses problemas não têm a palavra final. E essa confiança não apenas nos consola, ela também nos transforma. Dá-nos uma paz que excede todo o entendimento, uma esperança que não depende de nossas circunstâncias. Essa confiança deve nos levar à ação. A fé de que Deus pode fazer o impossível não é uma desculpa para ficarmos passivos. Maria não apenas ouviu o anjo, ela respondeu com fé.
Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa é a resposta que Deus espera de nós. Não precisamos compreender completamente o plano dele. Só precisamos confiar e dar o próximo passo. Talvez esse passo seja orar com mais fervor, buscar reconciliação ou simplesmente permanecer firmes na fé enquanto esperamos pela intervenção dele. É normal sentir dúvidas. Todos nós as temos. Até mesmo os heróis da fé na Bíblia enfrentaram momentos de incerteza. Mas as dúvidas não precisam nos definir. Podemos superá-las ao lembrar quem Deus é e o que Ele já fez. Leia a palavra dele, medite em suas promessas e cerque-se de uma comunidade de fé que o apoie e encoraje. As Escrituras estão cheias de histórias do impossível sendo feito possível. Maria confiou e deu à luz o Salvador do mundo. Daniel foi protegido na cova dos leões. Pedro caminhou sobre as águas enquanto mantinha os olhos em Jesus. E essas não são apenas histórias do passado, são lembretes do que Deus pode fazer em sua vida hoje. Então eu pergunto, o que você está enfrentando que parece impossível? Qual desafio parece grande demais para superar? Leve isso a Deus, confie no poder dele e no tempo perfeito. E enquanto espera, continue caminhando em fé, sabendo que nada é difícil demais para ele. Porque quando depositamos nossa confiança no Deus que faz o impossível, encontramos esperança, força e a certeza de que com Ele tudo é possível. Número 7. Entregue seu caminho e confie em Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Esse versículo do Salmo 37:5 nos convida a fazer algo que às vezes parece muito difícil. Entregar tudo o que somos e tudo o que fazemos a Deus. Mas deixe-me dizer algo. Quando você entrega o seu caminho a Deus e confia plenamente nele, você não apenas encontra paz, mas também a certeza de que ele está agindo em sua vida de maneiras que você nem sequer pode imaginar. Entregar é muito mais do que dizer a Deus o que queremos. É uma entrega completa, é deixar nossas preocupações, sonhos, decisões e até nossas frustrações nas mãos dele. É reconhecer que, embora muitas vezes tentemos controlar tudo sozinhos, há coisas que simplesmente estão além do nosso alcance. E isso não é uma fraqueza, é uma oportunidade para permitir que Deus, que tem um plano perfeito, assuma o controle. Note que o salmista não nos diz para confiar em Deus apenas quando tudo estiver bem ou quando as coisas forem fáceis. Ele está nos dizendo para confiarmos nele a cada passo do caminho, mesmo nos momentos mais sombrios. E confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele pode, é saber que Ele vai agir. Sua fidelidade é inabalável. Quando confiamos nele, estamos afirmando que acreditamos em seu poder, sua sabedoria e seu amor incondicional por nós. E aqui está a promessa: Ele agirá. Não diz pode agir ou talvez haja, diz Ele agirá. Mas o que isso significa? Significa que Deus não fica de braços cruzados quando você entrega o seu caminho a Ele. Sua ação pode se manifestar de várias maneiras. Pode ser uma solução inesperada, uma porta que se abre no momento certo, ou uma força interior que o sustenta quando você pensava que não podia mais continuar. Às vezes, Deus não muda a situação, mas muda o nosso coração para enfrentá-la com fé e coragem. No entanto, entregar o nosso caminho a Deus nem sempre é fácil. Muitas vezes queremos manter o controle, tomar todas as decisões e resolver as coisas do nosso jeito. E quando não vemos resultados imediatos, ficamos frustrados. Mas aqui está o ponto: abrir mão do controle não é um sinal de fraqueza, é um ato de fé. É dizer a Deus: eu não posso, mas tu podes. Toma o controle. Quando fazemos isso, experimentamos uma paz que não pode ser explicada com palavras, porque sabemos que nossas vidas estão nas mãos do Criador do Universo. Então, como você entrega o seu caminho a Deus? Comece identificando as áreas em que você precisa da orientação dele. Talvez seja um relacionamento complicado, um problema financeiro ou uma decisão importante. Leve isso a Deus em oração.
com um coração sincero e disposto a confiar, e então haja com fé. Isso não significa que você deve sentar e esperar sem fazer nada. Significa que cada decisão que você tomar será baseada na confiança de que Deus está com você, guiando cada passo. Quando você confia em Deus, algo incrível acontece. Ele transforma sua perspectiva. O que antes parecia um obstáculo intransponível agora é visto como uma oportunidade para crescer e ver o poder dele em ação. E essa confiança dá força, clareza e, acima de tudo, paz. Lembre-se de Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações, mas ele teve que esperar anos para ver essa promessa cumprida. No caminho, enfrentou dúvidas e desafios, mas nunca deixou de confiar em Deus. Essa mesma fé é a que somos chamados a ter. Uma fé que não depende do que vemos, mas do que sabemos, que Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas. Então hoje eu pergunto, que área da sua vida você precisa entregar a Deus? Que situação está tirando sua paz porque você está tentando resolvê-la sozinho? Solte, entregue isso a Deus e confie que Ele vai agir, porque quando você coloca o seu caminho nas mãos dele, você não apenas encontra descanso, encontra a certeza de que está no lugar certo, no centro da vontade perfeita dele. Número 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estas palavras de Romanos 8:31 não são apenas uma declaração de fé, mas um convite a refletir sobre o poder e a fidelidade de Deus em nossas vidas. Paulo não está fazendo uma pergunta que espera resposta. Ele está afirmando uma verdade que deve nos encher de confiança e esperança. Se o Deus que criou o universo está ao nosso lado, que adversidade pode realmente nos vencer? Pense nisso. Quando Paulo escreveu essas palavras, os primeiros cristãos enfrentavam perseguição, rejeição e até a morte. Era uma época de incertezas, onde seguir a Cristo representava um risco real. Mas Paulo não focou no perigo, ele focou no Deus que o sustentava. Essa pergunta retórica não tinha a intenção de gerar dúvidas, mas de reforçar a certeza de que quando Deus está conosco, nenhuma força no mundo pode nos derrotar. Não porque somos invencíveis em nossas próprias forças, mas porque o poder de Deus nos sustenta. Deus não está apenas ao nosso lado. Ele é nosso protetor e defensor. Ele não observa de longe. Ele intervém ativamente em nossas vidas. Lembre-se da história de Davi e Golias. Do ponto de vista humano, era impossível que um jovem pastor vencesse um guerreiro gigante. Mas Davi não lutou sozinho. Sua confiança estava no Deus que já havia demonstrado sua fidelidade no passado, e com essa fé ele derrotou o gigante. Essa mesma proteção divina está disponível para você hoje, em qualquer situação que você enfrente. Este versículo não promete uma vida sem problemas, mas garante que nunca os enfrentaremos sozinhos. Nos momentos em que as dificuldades parecem esmagadoras, este trecho nos lembra que podemos confiar em Deus. Talvez você esteja lidando com uma doença, problemas financeiros ou um relacionamento rompido. É fácil se sentir pequeno diante desses gigantes, mas aqui está o ponto-chave. Não importa quão grande seja o problema, Deus é maior. Seu controle é absoluto. Não há nada que escape ao seu poder. E essa promessa não é apenas para momentos extraordinários. É uma verdade que transforma a nossa vida diária. Quando você sabe que Deus está com você, pode enfrentar os desafios com uma confiança renovada. Essa confiança não se baseia em suas habilidades, mas na fidelidade dele. Nos momentos de dúvida, quando o medo tenta ganhar espaço, lembre-se das vezes em que Deus foi fiel no passado. Essa lembrança lhe dará força para seguir em frente. Deus não promete que não haverá oposição, mas garante que nenhuma oposição prevalecerá contra você. A verdadeira vitória nem sempre é medida pela ausência de problemas, mas pela paz e força que experimentamos no meio deles. Josué e o povo de Israel não derrubaram as muralhas de Jericó com suas próprias forças.
Foi Deus quem lhes deu a vitória quando obedeceram e confiaram. Essa mesma vitória está disponível para você quando você coloca sua fé em ação. É normal sentir insegurança ou medo. Todos nós passamos por isso. Mas a pergunta que Paulo nos faz desafia a mudar nossa perspectiva. Não se trata de quem está contra nós, mas de quem está ao nosso favor. E se Deus está com você, o que pode realmente derrotá-lo? Este é um chamado para viver com coragem, sabendo que, embora as circunstâncias mudem, Deus permanece fiel. Hoje, quero convidá-lo a refletir. O que mais lhe preocupa? Qual situação faz você se sentir sozinho ou incapaz de avançar? Leve essas preocupações a Deus, deixe-as aos pés dele e confie que ele já está agindo, mesmo que você ainda não veja o resultado. Haja com essa confiança porque, quando Deus está com você, não há montanha alta demais, nem batalha difícil demais. Ao final do dia, este versículo não é apenas uma declaração da grandeza de Deus, mas um lembrete de que seu poder está disponível para você. Com ele ao seu lado, não importa o que você enfrente, você tem a garantia de que nunca estará sozinho e que a vitória final sempre será sua. Então, levante-se com confiança, porque com Deus tudo é possível. Número 9. Nada é impossível para Deus. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Essas palavras de Jesus em Mateus 19, 26 são como um bálsamo para a alma. Quantas vezes enfrentamos situações que parecem não ter saída? Um diagnóstico médico assustador, um relacionamento aparentemente irremediavelmente rompido ou uma dívida financeira que tira nosso sono. Sob nossa perspectiva humana, muitas coisas parecem impossíveis. Mas para Deus, essas barreiras não existem. Ele não está limitado por leis naturais, probabilidades ou circunstâncias. Quando Jesus pronunciou essas palavras, foi em resposta a uma pergunta sobre quem poderia ser salvo. Seus discípulos estavam perplexos porque, segundo eles, entrar no reino dos céus parecia uma tarefa inatingível, especialmente para os ricos. Jesus não lhes deu uma fórmula, mas uma verdade eterna. Para Deus, nada é impossível. E essa verdade transcende o tema da salvação. Ela se aplica a todos os aspectos de nossas vidas. É importante reconhecer nossas limitações. Como seres humanos, enfrentamos problemas que estão além do nosso controle. Não podemos curar um coração partido sozinhos, mudar outra pessoa ou reverter uma perda. Mas aqui está a boa notícia. Nossas limitações são um convite para depender do poder infinito de Deus. O que nós não podemos fazer, Ele pode. Seu poder não tem limites, e seu amor por nós garante que Ele está sempre trabalhando a nosso favor. Pensemos nos exemplos bíblicos de impossibilidades que se tornaram possíveis. Maria, uma jovem virgem, confiou em Deus quando o anjo lhe anunciou que ela conceberia o Salvador do mundo. Sob a perspectiva humana, era impossível, mas ela não confiou em sua lógica, confiou em sua fé em um Deus que faz milagres. Depois temos Davi, um simples pastor que enfrentou o gigante Golias. Humanamente ele não tinha nenhuma chance, mas Davi sabia que não lutava sozinho. Deus estava com ele, e isso mudou tudo. O mesmo acontece conosco. Quando enfrentamos gigantes em nossas vidas, podemos nos sentir pequenos e insuficientes. Mas se lembrarmos que Deus está ao nosso lado, tudo muda. Ele não apenas nos dá força para enfrentar nossos desafios, mas os transforma em oportunidades para demonstrar seu poder. No entanto, essa confiança não é passiva. A fé ativa nos impulsiona a tomar decisões corajosas, a avançar, mesmo quando não vemos o caminho claramente. É como Pedro andando sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto ele mantinha os olhos em Cristo, conseguiu fazer o impossível. Mas no momento em que o medo o distraiu, ele começou a afundar. Isso nos ensina que nossa confiança deve estar firmemente enraizada em Deus e não em nossas circunstâncias. Sei que confiar em Deus nem sempre é fácil. A dúvida e o medo são inimigos reais. Existem momentos em que nos perguntamos se Deus realmente pode intervir em nossas vidas.
Mas aqui está a chave. Não foque no tamanho do seu problema, foque no tamanho do seu Deus. Lembre-se de suas promessas, mergulhe na sua palavra e cerque-se de pessoas que o encorajem a manter a fé. Se algo parece impossível em sua vida hoje, leve isso a Deus. Diga: Senhor, não sei como resolver isso, mas confio que tu podes, e então haja com fé. Faça o que está ao seu alcance, enquanto confia que Deus fará o que só Ele pode fazer. Seu tempo é perfeito e seu poder é infinito. Então hoje eu pergunto: o que está pesando em seu coração? Qual situação parece não ter solução? Não desista, leve esses fardos aos pés de Deus e lembre-se de que, para Ele, nada é impossível. Viva com a certeza de que está nas mãos de um Pai que não apenas tem o poder de transformar o impossível, mas que o fará por amor a você. Número 10. Confie no Senhor de todo o coração. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Este versículo de Provérbios 3:5 é um convite para soltar as rédeas, deixar de depender apenas de nossas habilidades e colocar completamente nossa confiança em Deus. Mas o que realmente significa confiar no Senhor de todo o coração? É mais do que um ato mental, é um compromisso profundo que abrange todas as áreas da nossa vida. Confiar de todo o coração significa uma entrega completa. Não é um confio em Deus para algumas coisas, mas confio em mim mesmo para outras. É reconhecer que nossas capacidades são limitadas, que nossas soluções muitas vezes falham e que existe alguém infinitamente mais sábio que nós, Deus. Isso não significa desvalorizar a inteligência humana, pois ela é um presente de Deus, mas entender que nossas mentes não conseguem enxergar o quadro completo. Nossas decisões podem ser influenciadas por emoções, medos ou perspectivas limitadas, mas Deus, em sua sabedoria infinita, vê o que não conseguimos. Por isso, confiar nele é o ato mais sensato que podemos tomar. O versículo também nos chama a reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Isso significa envolvê-lo em cada decisão, em cada passo que damos. Não apenas nos grandes momentos, como escolher uma carreira ou decidir casar, mas também nos pequenos detalhes do dia a dia. Reconhecer Deus não é complicado. É tão simples quanto começar o dia com uma oração, pedir direção antes de tomar uma decisão importante ou agradecê-lo quando vemos sua mão agindo em nossa vida. Quando fazemos isso, fortalecemos nosso relacionamento com Ele e nos alinhamos ao seu propósito. E aqui vem a promessa: Ele endireitará as suas veredas. Ele não apenas nos guia, mas corrige nosso curso quando nos desviamos. Muitas vezes pensamos que sabemos para onde estamos indo, mas acabamos perdidos, frustrados ou sobrecarregados. Deus, em sua graça, intervém para ajustar nosso caminho, para nos conduzir ao melhor, mesmo quando não entendemos o processo. Pode ser um não a uma oração que mais tarde percebemos ser uma proteção, ou um espere, que nos ensina paciência e confiança. Mas confiar em Deus não significa ficar de braços cruzados. É uma fé ativa. Noé confiou em Deus ao construir a arca, algo que parecia irracional para os outros, mas ele o fez porque sabia que Deus estava com ele. Essa mesma fé ativa se aplica às nossas vidas hoje. É dar passos corajosos, sabendo que, embora não possamos ver o fim do caminho, Deus está endireitando nossas veredas. É claro que às vezes é difícil. A ansiedade e o medo podem ofuscar nossa fé. Mas aqui está o desafio. Nesses momentos, em vez de recorrer à nossa compreensão limitada, recorramos a Deus. Lembremo-nos de suas promessas, meditemos em sua palavra e busquemos conforto em uma comunidade de fé. Aos poucos, essa confiança em Deus substitui nossos medos pela paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas de saber que Deus tem o controle. Você já se perguntou como seria a sua vida se confiasse plenamente em Deus?
Quais decisões seriam diferentes? Que fardos você deixaria de carregar? Hoje é um bom dia para dar esse passo. Reconheça Deus em todos os aspectos da sua vida, desde seus relacionamentos até suas metas e preocupações. Diga: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio que Tu entendes. Guia-me e endireita meu caminho. E confie que Ele o fará. Quando você vive com essa confiança, algo maravilhoso acontece. A ansiedade diminui, a clareza aumenta, e você começa a ver a mão de Deus em cada detalhe. Ele nunca falha. Então, coloque sua confiança nele, porque sua orientação não apenas o levará por caminhos retos, mas também o conduzirá a uma vida cheia de propósito, paz e plenitude. Número 11. Não temas, Deus está contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo de Isaías 41:10 possui um poder tão transformador que não importa quão profundo seja o vale que você esteja atravessando, é possível sentir a presença viva de Deus guiando, sustentando e garantindo que você não está sozinho. É como se Deus estivesse sussurrando diretamente ao seu coração. Estou aqui, não tenha medo. O medo tem uma forma peculiar de se infiltrar em nossas vidas. Ele nos paralisa, nos faz duvidar e rouba nossa paz. Seja o medo do futuro, de fracassar ou até mesmo de perder alguém que amamos, esse sentimento pode nos consumir. Mas Deus nos diz: não temas. Por quê? Porque Ele está contigo. Pense nisso. O Criador do universo está ao seu lado, cuidando de você e caminhando junto a você. Não há situação difícil demais ou escura demais que Ele não possa alcançar. E então vem outra frase poderosa: não te assombres. Todos nós passamos por momentos em que sentimos que não temos forças para continuar, quando parece que o peso da vida é excessivo. Mas aqui está a promessa: Deus é quem te fortalece. Você não precisa carregar tudo sozinho. A força dele está à sua disposição. Nos momentos em que você se sente fraco, quando acredita que não pode mais, lembre-se de que é Deus quem renova suas forças. Ele é como uma fonte inesgotável, sempre disposto a dar o que você precisa para seguir em frente. Deus também diz: eu te ajudo. Não às vezes, não quando é conveniente, mas sempre. Isso não significa que você nunca enfrentará desafios, mas garante que nunca os enfrentará sozinho. A ajuda de Deus pode se manifestar de várias formas. Pode ser uma palavra de encorajamento, uma solução inesperada ou simplesmente uma paz inexplicável no meio do caos. A ajuda dele é constante e está alinhada com o propósito perfeito que ele tem para a sua vida. E como se não bastasse, Deus promete: eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa destra de justiça simboliza seu poder e autoridade. Não é apenas um apoio momentâneo. É um sustento que garante que tudo o que acontece em sua vida está sob o controle perfeito e justo dele. Isso deve nos encher de uma confiança inabalável. Se Deus é quem nos sustenta, o que poderia nos derrubar? Pense em Daniel na cova dos leões. Ele estava cercado por um perigo que para qualquer outro seria iminente, mas ele não teve medo. Por quê? Porque sabia que Deus estava com ele, fortalecendo-o e protegendo-o. Ou lembre-se de Elias enfrentando os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele estava sozinho contra muitos, mas nunca se desanimou, porque sabia que o Deus que o chamou não o abandonaria. Essas histórias não são apenas relatos, são lembretes vivos de que o mesmo Deus que esteve com eles está com você agora. Então, quando você sentir que a ansiedade ou o medo estão tentando dominá-lo, pare um momento, fale com Deus. Lembre-o de suas promessas, não porque ele as tenha esquecido, mas porque sua fé se fortalece ao afirmá-las. Diga: Senhor, eu não consigo enfrentar isso sozinho, mas confio que Tu podes. Ajuda-me, fortalece-me e sustenta-me como prometeste. Cada vez que você escolhe confiar em Deus, em vez de ceder ao medo, está construindo uma fé mais forte que qualquer desafio.
A paz que vem ao saber que Ele está no controle é indescritível. Portanto, não temas, não te assombres, porque Deus está contigo. Ele te ajudará, te fortalecerá e te sustentará com sua justiça. E se Ele está contigo, não há nada neste mundo que possa te derrotar. Número 12. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Este versículo do Salmo 46 fala diretamente ao coração, lembrando-nos de que, não importa quão caótica seja a tempestade que enfrentamos, temos um refúgio seguro e uma fonte inesgotável de força em Deus. É como se Ele nos abraçasse e dissesse: não importa o que aconteça, estou aqui para te proteger e te ajudar. Pense no que significa Deus ser o nosso refúgio. Um refúgio não é apenas um lugar físico, mas um abrigo espiritual. Um lugar de segurança para onde podemos correr quando o medo e a incerteza nos invadem. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, Ele é esse lugar seguro que nunca muda. Assim como Daniel encontrou proteção na cova dos leões e Noé na arca, também podemos encontrar em Deus um refúgio que nos protege de qualquer adversidade. E o melhor é que não precisamos buscar esse refúgio em outro lugar. Ele está sempre disponível, bastando erguer nossas mãos e clamar pelo seu nome. Mas Deus não apenas nos protege, Ele também é a nossa fortaleza. Você já sentiu que não tinha forças para continuar? Talvez o peso dos problemas pareça grande demais e você sinta que não consegue mais. É nesses momentos que Deus nos diz: eu te darei a força de que precisas. Não é apenas força física, mas uma fortaleza interna, emocional e espiritual, que nos permite enfrentar o que parece ser insuperável. Pense nisso. Quando Davi enfrentou Golias, não foi apenas sua coragem que o sustentou, mas a força que vinha de Deus. Uma força que desafiava toda a lógica humana. Agora, quando o salmista diz que Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações, ele está destacando algo incrivelmente poderoso. Deus não chega tarde. Ele está presente no momento exato, no segundo preciso em que precisamos dele. Talvez você sinta que as respostas não chegam, mas a ajuda de Deus sempre chega no momento perfeito, nem antes nem depois. Lembre-se da história de Esther. Quando tudo parecia perdido para o povo judeu, Deus agiu por meio dela no momento certo para salvá-los. É com essa rapidez e precisão que Deus opera em nossas vidas. Isso, no entanto, não significa que não enfrentaremos tribulações. A vida está cheia de desafios, de momentos em que sentimos que o chão está desmoronando sob nossos pés. Mas o salmista não diz que Deus eliminará as tribulações, e sim que será o nosso refúgio e fortaleza em meio a elas. Isso significa que podemos ter paz mesmo no caos, porque sabemos que não estamos sozinhos. Cada oração que fazemos, cada lágrima que derramamos, Deus vê e age. Talvez você se pergunte: como posso aplicar isso na minha vida diária? A resposta está em confiar nele, correr para o seu refúgio sempre que precisar e permitir que ele renove suas forças quando você se sentir fraco. Faça isso através da oração constante, lendo a sua palavra e lembrando de suas promessas. Busque também uma comunidade de fé que te apoie e te lembre de que Deus sempre está contigo. Lembre-se de que, não importa quão difícil seja o desafio que você está enfrentando, Deus é o seu refúgio e fortaleza. Quando você se sentir sozinho, quando achar que não pode mais continuar, Ele estará lá para te proteger, te sustentar e te dar a força necessária para seguir em frente. Ele não te deixará, não te falhará e não te abandonará. Sua promessa é eterna. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente. Tudo o que você precisa fazer é confiar. Número 13. Mantenha firme a sua esperança. Manter uma esperança firme, como nos exorta Hebreus 10, 23, não é algo fácil, especialmente quando as circunstâncias da vida parecem contradizer as promessas de Deus.
Mas aqui está a chave. Nossa esperança não está baseada no que vemos ou sentimos no momento, mas na fidelidade de quem fez as promessas. Fiel é aquele que prometeu. Estas palavras não são apenas um lembrete, mas uma garantia de que Deus nunca falha. Não importa quão caótica seja a situação, se Deus disse, Ele cumprirá. Quando falamos de manter firme a nossa esperança, estamos falando de uma constância que não depende de nossas emoções ou do que acontece ao nosso redor. É a capacidade de nos sustentar naquilo em que acreditamos, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Mas como fazemos isso? Porque, sejamos honestos, há dias em que isso parece impossível. Uma forma prática é meditar nas Escrituras. Quantas vezes você leu um versículo que parecia ter sido escrito especificamente para você, exatamente no momento em que mais precisava? É aí que encontramos força para não vacilar. Às vezes, o que ameaça a nossa esperança não é apenas o que enfrentamos externamente, mas o que carregamos internamente. O medo, a dúvida, "e se as coisas não saírem como espero?" Mas é aqui que a promessa de Deus entra em cena. Ele nos diz que não apenas é fiel, mas que está conosco. E não só isso, ele também nos chama a declarar a nossa esperança. Isso é o que significa a profissão de nossa esperança. Viver e falar com a convicção de que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Essa declaração não é apenas para os outros, é para você também. Cada vez que você se lembra do que Deus já fez na sua vida, cada vez que compartilha um testemunho de sua fidelidade, você está reforçando essa esperança em seu próprio coração. Porque sim, as provas virão. Problemas no trabalho, conflitos familiares, decisões difíceis, mas quando você mantém firme a sua esperança, está dizendo, isso não vai me definir, porque Deus já tem o controle. Agora vamos falar sobre a fidelidade de Deus. O que realmente significa que Ele é fiel? Significa que cada promessa feita por Ele em sua palavra é segura. Não é como as promessas humanas, que às vezes se quebram por fraqueza ou falta de vontade. As promessas de Deus são imutáveis. Vejamos Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de nações quando ele sequer tinha um filho. E embora tenham se passado anos antes que essa promessa se cumprisse, Abraão manteve sua esperança. Por quê? Porque ele confiava não nas circunstâncias, mas em quem fez a promessa. E isso não se trata apenas de histórias antigas. Hoje, ainda podemos ver a fidelidade de Deus em nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor. Talvez você conheça alguém que enfrentou uma situação impossível, uma doença, uma perda, um obstáculo insuperável, e saiu vitorioso porque decidiu confiar em Deus. Esses testemunhos nos lembram que a esperança em Deus nunca é em vão. Então, como vivemos essa esperança no dia a dia? Começa com pequenos passos. Ore diariamente, mesmo que você não saiba o que dizer. Leia as Escrituras, mesmo que seja um versículo por dia. Cerque-se de pessoas que compartilhem sua fé, porque a comunidade nos fortalece quando nos sentimos fracos. E lembre-se, manter uma esperança firme não significa que você não terá dúvidas ou momentos de fraqueza. Significa que, apesar deles, você escolhe confiar em Deus. E aqui está a recompensa, uma paz que excede todo o entendimento. Porque quando a sua esperança está ancorada em Deus, não importa quão forte seja a tempestade, você sabe que está em mãos seguras. Então hoje eu te encorajo. Não deixe que as circunstâncias apaguem sua esperança. Permaneça firme, porque fiel é aquele que prometeu. E se ele disse, ele fará. Número 14. Peça com fé, sem duvidar. Pedir com fé, sem duvidar, é um dos chamados mais poderosos que encontramos na palavra de Deus. Tiago 1,6 nos lembra que nossas orações devem estar impregnadas de uma confiança inabalável de que Deus ouve, age e cumpre suas promessas. Mas o que realmente significa pedir com fé?
É muito mais do que apenas palavras pronunciadas. É aproximar-se de Deus com uma certeza absoluta de que Ele tem o poder, o amor e a disposição para responder, mesmo quando as circunstâncias nos fazem duvidar. A fé é um ato de confiança ativa, não passiva. Quando pedimos algo a Deus, não estamos simplesmente lançando desejos ao vento, esperando que se realizem. Estamos entrando em uma conversa com o Criador do Universo, aquele que sustenta tudo com o poder de sua palavra. Pedir com fé significa acreditar que Ele não só pode, mas também deseja intervir em nossas vidas para o nosso bem. Pense nos exemplos bíblicos. A mulher com fluxo de sangue que tocou no manto de Jesus com fé, certa de que seria curada. Ou o centurião que confiou que Jesus poderia curar seu servo sem sequer estar presente. Esses atos de fé foram recompensados porque não havia espaço para a dúvida. No entanto, o versículo também nos alerta sobre a dúvida, descrevendo-a como uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você já se sentiu assim? Inseguro, incapaz de tomar uma decisão, questionando se Deus realmente está ouvindo. A dúvida nos rouba a estabilidade espiritual e emocional. Ela nos torna vulneráveis, como um barco sem âncora em meio a uma tempestade. Mas não precisa ser assim. A chave está em ancorar nossa fé na natureza imutável de Deus, que é fiel e justo, e em lembrar que suas promessas nunca falham. Quando Tiago diz, não duvidando nada, isso não significa que nunca teremos perguntas ou momentos de incerteza. Deus entende nossa humanidade. O que Ele nos pede é que não permitamos que essas dúvidas governem nossas orações ou definam nosso relacionamento com Ele. A dúvida pode bater à nossa porta, mas a fé nos dá força para não deixá-la entrar. E essa fé não vem de nós mesmos. É um dom que se cultiva por meio da oração, da leitura da palavra e do apoio de uma comunidade de crentes. Agora pense na relação entre fé e ação. A fé não é estática, ela é um catalisador que nos impulsiona a agir com confiança. Pedir com fé significa que nossas ações refletem nossa confiança em Deus. Se você está orando por uma oportunidade, prepare-se como se ela já estivesse a caminho. Se está pedindo cura, viva cada dia confiando que Deus está agindo, mesmo quando os resultados imediatos não são visíveis. Exemplos como o de Noé construindo a arca, ou os discípulos deixando tudo para seguir Jesus, nos ensinam que a fé verdadeira sempre se traduz em ação. Quando superamos a dúvida e pedimos com fé, experimentamos uma paz que vai além de qualquer lógica. É a segurança de saber que Deus está no controle, que seu tempo é perfeito e que, embora as circunstâncias possam parecer insuperáveis, Ele está trabalhando em nosso favor. Essa paz nos permite enfrentar os desafios da vida com serenidade, sabendo que não estamos sozinhos. Então, hoje eu te encorajo. Peça com fé. Não permita que as dúvidas te detenham. Se há áreas em sua vida onde a incerteza tem obscurecido sua confiança em Deus, leve-as diante dele com coragem. Lembre-se de que ele não apenas ouve suas orações, mas também responde com amor e poder. Ao pedir com fé e sem duvidar, você estará declarando que confia plenamente que Deus tem a força e a vontade para transformar o impossível em possível. E essa confiança é o início de uma vida cheia de vitória e propósito nele. Número 15. Caminhando pela fé, não pela vista. Caminhar pela fé e não pela vista é um convite para viver com os olhos fixos no eterno e não no temporário. É confiar que Deus tem um propósito maior, mesmo quando as circunstâncias visíveis nos dizem o contrário. Quando Paulo escreve em 2 Coríntios 5, 7, que andamos por fé e não por vista, ele nos encoraja a não depender apenas do que vemos, mas do que sabemos sobre Deus e seu caráter fiel. Viver pela fé significa que nossas decisões e atitudes não se baseiam apenas no que nossos olhos podem enxergar ou no que nossa mente pode compreender. É ir além da lógica humana, acreditando que Deus está agindo, mesmo quando não vemos sinais claros disso.
É como confiar em um arquiteto que vê o plano completo de um edifício enquanto nós só enxergamos um monte de tijolos. Por exemplo, Abraão caminhou pela fé quando deixou sua terra, sua casa e tudo o que conhecia, confiando em uma promessa que ainda não podia ver. Você consegue imaginar a coragem que isso exigiu? É assim que Deus nos chama a viver, com a mesma fé ousada. Mas viver pela fé não é fácil. Muitas vezes, nossas circunstâncias visíveis gritam que não há esperança. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece impossível, uma doença que não melhora, um sonho que se desfaz ou um relacionamento que parece irreparável. Tudo isso pode nos levar a depender apenas do que vemos, mas é nesse momento que precisamos lembrar que nossa visão humana é limitada. Não enxergamos o panorama completo, mas Deus, sim. Ele é quem sustenta o universo e, ao mesmo tempo, cuida de cada detalhe da sua vida. Não é incrível pensar que o mesmo Deus que mantém as estrelas em seu lugar tem um plano para você? Paulo usa uma metáfora poderosa ao dizer que não caminhamos pela vista. Ver apenas com os olhos humanos é como olhar através de uma janela embaçada. O que enxergamos está distorcido e não podemos confiar completamente nisso. Mas andar pela fé é como acender uma luz na escuridão. De repente, podemos avançar com segurança, porque confiamos na fonte dessa luz, que é Deus. Essa confiança em Deus não apenas transforma nossa perspectiva, mas também nos traz paz. Caminhar pela fé não significa que não enfrentaremos dificuldades. Na verdade, é provável que passemos por terrenos difíceis e tempestades, mas o que muda é nossa atitude. Sabemos que Deus está conosco a cada passo, abrindo caminhos onde não existem e transformando o impossível em possível. Lembre-se de Pedro quando ele caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto manteve seus olhos no Senhor, ele conseguiu fazer o impossível, mas quando olhou para as ondas, começou a afundar. Essa é uma lição para nós. Precisamos fixar nossa fé em Deus e não nas circunstâncias. Então, como fortalecemos nossa fé para caminhar dessa maneira? Primeiro, medite nas Escrituras. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e suas promessas alimentam nossa confiança. Segundo, ore constantemente. A oração é como uma corda que nos conecta a Deus, dando-nos força quando precisamos. E terceiro, cerque-se de uma comunidade de fé. Outros crentes podem nos encorajar quando nossa fé vacila. Caminhar pela fé não significa ignorar nossas realidades, mas escolher confiar em Deus acima delas. É um ato de obediência e entrega, sabendo que Ele está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos entender. Então hoje, decida caminhar pela fé. Não permita que o que você vê com seus olhos determine o que você acredita em seu coração. Lembre-se de que Deus é fiel e que seu plano para você é bom, mesmo quando o caminho parece incerto. Com fé, você pode avançar com coragem, sabendo que Ele está com você a cada passo, guiando-o em direção ao seu propósito perfeito. Número 16. A proteção imutável de Deus. O Salmo 121:7 nos revela uma verdade poderosa. Deus é nosso protetor, sempre presente e vigilante. Este versículo nos lembra que a proteção de Deus não é temporária nem limitada, é total e eterna. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Estas palavras são um refúgio para nossas almas, especialmente nos momentos em que nos sentimos vulneráveis ou incertos. Deus promete nos proteger de todo o mal, abrangendo cada aspecto de nossa existência. Sua proteção não se limita aos perigos físicos, como acidentes ou doenças, embora Ele também cuide de nós nesses aspectos. Sua proteção vai além, abrangendo nossas emoções e nosso espírito. Quantas vezes você já sentiu que o estresse, a ansiedade ou o medo estavam prestes a dominá-lo? Deus está lá, protegendo sua paz e dando estabilidade, mesmo em meio às tempestades mais intensas.
Além disso, sua proteção espiritual nos guarda das tentações, das influências negativas e dos ataques do inimigo que tentam nos desviar de seus propósitos. A vida em si está nas mãos de Deus. Quando o salmista diz que guardará a tua vida, isso é uma declaração de sua soberania e cuidado contínuo. Ele não apenas nos criou, mas também nos sustenta. Isso significa que cada respiração, cada dia que vivemos, está sustentado por sua graça. Ter essa certeza nos liberta do medo da perda e nos dá confiança para viver plenamente. Nos momentos de perigo ou incerteza, como decisões difíceis ou mudanças repentinas em nossas vidas, podemos descansar na segurança de que Deus está velando por nossa existência. O salmista também afirma que Deus guarda nossa saída e nossa entrada. Essa frase, embora simples, possui um significado profundo. Cada vez que saímos de casa, cada novo passo que damos em direção às nossas metas ou nos caminhos que escolhemos, Deus está ali nos guiando. Quando voltamos para casa, cansados das batalhas do dia, Ele também nos recebe e nos protege. Seus olhos estão sobre nós em cada transição, em cada mudança, assegurando que cada saída e cada entrada estejam sob seu cuidado amoroso. Isso nos dá liberdade para avançar sem medo, sabendo que onde quer que estejamos, Deus nos acompanha. O mais impressionante dessa promessa é que ela é eterna, desde agora e para sempre. Não é apenas uma frase simbólica, é uma realidade. A proteção de Deus não está limitada pelo tempo ou pelas circunstâncias. Em cada etapa de nossas vidas, desde a juventude até a velhice, Ele permanece fiel. Essa promessa nos dá uma confiança inabalável, permitindo-nos enfrentar o futuro com esperança e segurança, certos de que Deus nunca nos abandonará. Confiar na proteção de Deus exige que depositemos nossas preocupações e medos em suas mãos. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas garante que nunca estaremos sozinhos nelas. Pense em Daniel na cova dos leões. Deus não impediu que Daniel fosse jogado lá, mas esteve com ele e o protegeu de todo o mal. O mesmo aconteceu com Pedro quando foi preso. Deus interveio e o libertou. Esses relatos não são apenas histórias do passado. São lembretes vivos do que Deus pode fazer em nossas vidas hoje. Em nossa rotina diária, podemos experimentar essa proteção divina, seja ao dirigir, caminhar por novos caminhos ou tomar decisões importantes. Deus está lá, guiando e protegendo. Uma forma prática de buscar sua proteção é através da oração. Pedir a Deus que guarde nossas saídas, nossas entradas e nossas vidas fortalece nossa fé e nos ajuda a viver com uma paz que excede todo entendimento. Quando vivemos confiando na proteção de Deus, encontramos uma paz incomparável. Essa paz nos permite enfrentar os desafios com serenidade e confiança, sabendo que Deus está no controle. Então, da próxima vez que enfrentar um momento de incerteza ou perigo, lembre-se, Deus é seu protetor. Ele te guarda, te guia e te sustenta. Sua promessa é firme e eterna, e nela você pode descansar plenamente. Ao longo desta jornada, exploramos como depositar sua confiança em Deus. Não apenas fortalece suas orações, mas também o equipa com a fé necessária para enfrentar e triunfar sobre qualquer desafio. Desde transformar suas orações em realidade até mover montanhas e encontrar força em Cristo, você aprendeu que nada é impossível para Deus quando confia plenamente nele. Lembre-se de que a verdadeira força não vem de nossas próprias capacidades, mas da confiança em um Deus que está sempre conosco, protegendo-nos e guiando-nos a cada passo do caminho. Quando você enfrenta seus medos com coragem, entrega seus caminhos a Deus e mantém firme sua esperança, alinha-se com a vontade perfeita de Deus e experimenta uma paz que excede todo o entendimento.
Agora convido você a refletir sobre as áreas de sua vida onde precisa fortalecer sua confiança em Deus. Reserve um momento para orar e declarar a Deus que você deposita sua confiança nele, confiando que ele lhe dará a força necessária para triunfar sobre o impossível. Compartilhe nos comentários uma declaração de fé ou um pedido pessoal e una sua voz à comunidade nesta declaração de confiança e esperança. Que esse compromisso o leve a uma vida de vitória e propósito, sabendo que com Deus ao seu lado não há desafio grande demais, nem obstáculo intransponível. Confie nele, pois ele lhe dará a força necessária para triunfar sobre o impossível. Que Deus o abençoe e o guie sempre. Agora convido você a orar comigo. Senhor Deus, hoje deposito toda a minha confiança em Ti. Agradeço pela Tua fidelidade e pela força que me dás para enfrentar qualquer desafio. Ajuda-me a viver com coragem, sabedoria e paz, sabendo que contigo ao meu lado nada é impossível. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.